your king. You will die with your false pride. You are no son of mine. There is another. I am Mordred, son of Arthur. You are the brother I never had. The sword is mine. Ever since I looked into your eyes, I knew there was good in you. Cannot be allowed to realize the power he has. Look for Merlin! We have to find that sword or we're all in danger. It is not the strongest sword that will triumph, but the strongest heart. Aren't you supposed to be dead? Aren't you? Hello again, brother. Time to die. O Santo Graal, a essência mística dos Templários, mito e realidade. Há séculos a humanidade vem se debatendo com este mistério. Uns dizem que o Graal é a taça onde Yahushua tomou a última ceia. Outros dizem que é uma taça feita com uma esmeralda que caiu da coroa de Lúcifer em sua queda, e outros ainda dizem que era uma taça onde os pagãos nórdicos bebiam uma bebida mística, o soma da imortalidade. Esta obra procura desvendar esse mistério à luz das Escrituras, analisando todas as possibilidades, ou pelo menos as mais importantes, pois o assunto do Graal poderia encher vários livros. O Santo Graal e a demanda dos Távolas. Os Himalaias são para os orientais o que os Andes são para os sul-americanos e as montanhas Astures para os ibéricos, afirmou o grande aneteísta Dr. Mário Roso de Luna com a sua singular intuição e consequente sabedoria. Com efeito, qualquer dessas cordilheiras, não esquecendo a do Roncador ou Matatu Araracanga, a cabeceira das Araras Vermelhas para os indígenas locais do norte do Brasil, estado de Mato Grosso, assim como o Monte Sinai, no deserto da Judéia, e a lomba serrana de Sintra. Dentre outras sacralizadas pela tradição das idades, possuiu, dentre outros contextos mais relevantes, papéis antropológicos, etnológicos, filológicos e até mágicos nos povos que nelas viveram, e delas saíram a povoar a terra. Possuindo a tradição do Santo Graal, origem Atlante-Astur, não houve quem realçasse tanto na Idade Média como os Templários ibéricos, tendo-a propagado através do romanceiro cavalheiresco e trovadoresco, principalmente nesta última expressão por via do cancioneiro de louvor a Santa Maria, por toda a Europa, assumindo proporções extraordinárias. Na Bretanha celto-galesa, gerou o mito solar do rei Arthur e dos 12 signatários da Távola Redonda, todavia situando o Monte Salvat e o Castelo do Santo Graal, não na Bretanha, mas nos confins da Península Ibérica, segundo Wolfram Ed Eschenbeck e no seu Percival, e que para a tradição teúrgica nada mais é que a encantadora e sibilina, mais uma vez sibilina, montanha sagrada de Sintra, da qual falarei proximamente.
Então, já no começo aqui, você pode perceber que o mito do Santo Graal e do Rei Arthur não é um mito que tem origem particularmente das guerras que construíram a Europa atual. E sim, ela tem origem em Atlantis, Atlante Astur, tá, queridos? Não tem o Rei Arthur, a história do Rei Arthur, ela é um conto que está contando como a geração dos merovingios, celtas, galeses, né, daquele pessoal da Bretanha, que são descendentes da tribo de Dan, se misturaram aos seus deuses, porque Arthur nada mais é do que Arcturus, que vem da estrela Arcturus, da constelação de Arcturus, ou Arcturianos, ou Arturianos, ou Arturianos, ou seja, a história do Rei Arthur, Merlin, Nimue, a Dama do Lago e tantos outros, Morgana, tudo isso conta a história de quando os celtas galeses se encontraram com os seres arianos das Pleiades, ok? Então, partindo desse princípio, vamos continuar. As Astúrias são o extremo oposto da Lusitânia e durante vários séculos manteve nessa parte montanhosa da Península Hispânica a tradição recôndita de San Vaicel, Sangreal, Sangreal, Santo Graal ou do Sangue Real, entre as lendas e feito envoltos em brume e mistério. Todavia, perdurando até hoje o Santo Cálice gravado significativamente na bandeira e armas dessa província, fazendo-a remontar às origens pré-atlantes do homem ibérico, como eu tinha falado anteriormente. As Astúrias parecem-me a alma do espírito íbero que está no topo da cabeça da Europa, ou seja, Portucalis, Portugal ou Porto Graal. Afinal, tendo sido aqui que o mistério da taça divina teve a sua gênese para todo o corpo do grande ocidente ibero-europeu. Ou seja, falando mais uma vez que esses povos, quando contavam as histórias do Rei Arthur, eles estavam falando de suas origens e do seu sangue misturado de origem não humana. Astúria, etimologicamente, divide-se em As, ou Ar, e Tur, ou Thor, que é dizer Ara do Sol, mas também adoração a Ares, o Cordeiro Solar, ao qual prestavam culto os Giguros ou Ciburos Astures, referidos por Pompônia Mela. Agora, irmãos, algo interessante aqui, não é porque eu estou lendo um livro que foi escrito para ocultistas, não foi escrito para um mero assistidor de TV, vamos botar assim, né? Pro gado comum, que não se interessa por essas coisas e nem pelo Criador, né? Mas foi escrito para pessoas iniciadas ou no caminho de iniciação, né? Que quando ele se refere aqui a Ares como Cordeiro Solar, eu não vou pegar aqui e dizer que Yahushua, né, não é o Cordeiro de Arro, porque ele está chamando aqui o Arthur de Cordeiro Solar, ou o Mitra de Cordeiro Solar, né? Porque a gente sabe que os bodes estarão à esquerda, e uma das faces do anticristo é o bode e o carneiro, mas Yahushua é o Cordeiro de Arro. Ou seja, eles não fazem nada que não seja imitar as coisas do Criador, ok? Eu poderia muito bem ler aqui e achar que chamar Yahushua de Cordeiro de Arro, né, estaria errado. Mas não é bem assim. A gente tem que saber filtrar e pedir sabedoria de Arro para entender as coisas. Dito isso, vamos continuar.
mas também, ou seja, Arthur ou Astur, se refere à Ara do Sol, ou Cordeiro Solar, a qual prestavam culto os Liguros ou Ciburos Astures, referidos por Pomponia Mela, Ptolomeu e Plínio. Esses, os vizinhos de Oscos, Bascos ou Vascos, termos da raiz sânscrita vaca, nutridora, símbolo zoomórfico da materreia, ou mãe terra, em seu aspecto psíquico lunar. E de fato, os vascos eram adoradores da vaca lunar. Lembra de Vasco da Gama, né? Porque esse livro que eu estou lendo, amados, para vocês, esse capítulo sobre a saga do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, o Santo Graal, ela não é nada mais, nada menos do que a história oculta de Portugal, Mistérios do Rei do Mundo, de Vítor Manuel Adrião. Né? Nós estamos falando aqui da história de Portugal e das suas raízes em Rei Arthur, que é o Cordeiro Solar, a adoração de Ares, tá? Nós sabemos que os portugueses, Portugal era apenas um porto, e que eles, na verdade, eram espanhóis, ingleses e franceses, que vieram aí da Grã-Bretanha, que tem as suas raízes nos merovingios, na Península Ibérica, e nos descendentes de Dan, que viraram os celtas bretões, ok? Então esse é o livro que eu tô lendo para vocês aqui, História Oculta de Portugal, Mistérios Iniciáticos do Rei do Mundo. Então, o Vasco da Gama, esse nome Vasco está relacionado com a vaca nutridora lunar, ou a Mãe Terra, né? Que é o próprio Melquireche, espírito de Terron, né? A própria Astarote, né? Que é considerada Astarote, que é considerada a deusa mãe dos pagãos, né? Ela é uma emanação de Melquireche. Então vamos continuar aqui. O símbolo zoomórfico da materreia ou mãe terra em seu aspecto psíquico lunar. E de fato, os vascos eram adoradores da vaca lunar. O Quinotauro, lembra a vaca com rabo de peixe, lá do vídeo passado, da descendência dos merovíndios? A vaca lunar. Desta maneira, ficando demonstrado que desde longa data havia na península um culto solar e um culto lunar, o culto da vaca e o culto da Ara do Sol, certo? Associado à vaca e o carneiro, né? Ou bode. Associados etimologicamente através dos astures arianos, ou, olha aqui, amados, olha aqui o pulo do gato, ó. Etimologicamente, através dos astures arianos, ou um trocadilho para arcturianos, de uma constelação da onde veio aí os arianos, e dos bascos atlantes. Aos primeiros deve-se a tradição solar ou polar da iniciática cavalaria do Santo Graal. Aos segundos, o culto da profecia e do oráculo, prescrito pelos atlantes em seus colégios e santuários, ou seja, elfos solares e elfos lunares, que eram os filhos aí de Samael com Lilith, com a deusa Astarote, com Naamá e companhia. Ao dado trecho da sua obra já citada no primeiro capítulo, diz o Dr. Mário Roso de Luna: o mesmo radical brick, ainda hoje em inglês significando ponte, e de ponte, pontífice, que é o hierofante da carta do tarô, né, que simboliza aí o pontífice ou papa, o enviado que constrói indestrutíveis pontes entre este mundo e o outro, nos deixa num abismo de perplexidades, vendo-o repartido não só pelas Astúrias, mas por todo o noroeste ibérico até Portugal,
E nele não me deixarão mentir as luminosas páginas que Holt Press e os nossos famosos Ogams lhe consagram. O radical brig, do sânscrito brig, brilhar, é a raiz do próprio nome do Brahma dos céus, e que se aparelha com essa outra raiz de asti ou rasti, radical dos astires ou astures, do personagem que, segundo o Círio Itálico, associa-se ao Hércules Osíris grego-egípcio. Né? Sentiram aí, né, que o rei Arthur está relacionado com esse personagem, né, o deus Sol, o Mitra, mais uma vez, né? Também dos Astures de Lúcia, o oriente de Cartago, ou seja, a prodigiosa Cirenaica e as Sirtes, do mesmo Astir eólico do livro 5º, capítulo 30 de Plínio, que não era, por sua vez, senão uma recordação de Atenas primitiva, chamada Asti, em lembrança, quiçá, da mítica e não esquecida Hastinapura do Mahabharata, ou seja, o Mahabharata é a mitologia hindu, é os contos indianos dos deuses. Tudo até chegar, degrau a degrau, às duas invasões proto-históricas dos celtas nórdicos do cobre e do bronze, frente aos íberos meridionais, ou líbio-íberos. O próprio termo ibérico advém do radical bra, ou brig, brilhar. Os íberos eram o povo iluminado, escutem bem isso aqui, tá? Estamos falando dos descendentes ou dos ascendentes das raízes da elite europeia, tá? Aqueles que escravizaram o povo hebreu por seus próprios pecados, ok, queridos? O povo hebreu não é um povo inocente naquela época, porque eles, infelizmente, se misturaram com essa raça, e por eles terem se misturado, dado suas filhas em casamento, feito seus mesmos sacrifícios, os mesmos rituais pagãos, eles permitiram que a linhagem que era para trazer o Salvador se contaminasse. E a linhagem também, que daria origem aos 144.000, também se contaminasse. Por isso aquela geração, ela se perdeu e ela se extinguiu, não porque Yahweh trouxe isso sobre eles, mas porque Yahweh simplesmente não impediu que eles fossem consumidos pelos seus inimigos. Né? Que eles se aliaram, né? Se aliaram com os inimigos e acabaram sendo exterminados. Porque esse sempre foi o plano da semente da serpente, exterminar a linhagem do povo que Yahweh escolheu, que tinha, apesar do pecado de Adão e Eva, uma linhagem que ele consagrou. Ok? Nós estamos falando desse povo, tá? Nós estamos falando desse povo, das raízes históricas desse povo. Os íberos eram o povo iluminado ou eleito. Eles sempre quiseram estar no lugar. Amados, entendam. Eles sempre quiseram roubar o lugar dos eleitos de Yahweh. E eu não estou dizendo aqui que o povo hebreu é o favorito porque eles acharam graça diante do Criador, não. E Yahushua veio, como está escrito lá em Isaías, não basta para mim você ser o meu servo para reunir dos quatro cantos da terra os dispersos de Ashurum, Israel, mas também te farei uma luz para os gentios, tá? Então, que fique muito claro que não tem nenhum favoritismo, nem racismo, e nem de colocar irmão preto contra irmão branco, amarelo, nem de qualquer que seja, porque Yahushua veio para juntar e restaurar tanto as tribos de Ashurum perdidas, e só um remanescente, tá, queridos? Só um remanescente, porque embora as 12 tribos fossem como as estrelas do céu, os descendentes de Abraão, né, que não são só as 12 tribos, fossem como as estrelas do céu e como a areia do mar, só um remanescente será salvo, como está escrito em Romanos 11. O que é um remanescente? São os 144.000. Agora, de todas as tribos, línguas e nações, será uma grande multidão. Olha a diferença. Como é que
estamos pregando o favoritismo do povo hebreu. O povo hebreu errou. Verdadeiramente, eles buscaram o mal vir de encontro a eles. Mas Yahweh prometeu que não estaria irado com eles para sempre, que apesar de toda a corrupção deles com esses povos de fora, com essa semente maligna dos anjos caídos, com os anjos da escuridão, ele iria separar para ele um restante, um dízimo, como está lá no livro de Melquisedeque. Ele separaria as primícias para ele, os primeiros frutos. Então, amados, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de desunião. Nós estamos falando de linhagem, de sangue, de restauração de DNA, da redenção do nosso corpo, como foi prometido. Então, vamos de mais uma vez aqui voltar ao assunto. Os íberos eram o povo iluminado eleito. Mais uma coisa aqui. Eles sempre quiseram ser o povo iluminado e eleito. Tanto que hoje eles se fazem passar pelo povo iluminado e eleito. E por isso que todas as vezes que você falar das 12 tribos como os eleitos, ainda que dentre eles a semente de Abraão se misturou com as dos gentios, e assim a semente de Abraão alcançou toda a terra, todas as tribos, línguas e nações foram alcançadas pela semente de Abraão através da dispersão, porque Yahweh é lindo e maravilhoso, e seus planos não podem ser frustrados. E Terrom é só uma sombra, como diz lá no livro sobre a origem do mundo, que os deuses antigos e os deuses da escuridão dizem que o caos é escuridão. Mas eu vou lhes dizer a verdade. Na verdade, ele não é escuridão, ele é só uma sombra. Diante de Yahweh, o que uma sombra é, né? Pois então, toda vez que você falar de povo eleito, de escolhido, de povo hebreu, as sombras, elas vão ter um ataque de pelanca, só falando assim, irmãos, né? Os nossos verdadeiros inimigos são esses seres que ficam nos bastidores, influenciando as nossas mentes, encontrando brechas dentro da gente, para a gente guerrear entre si. Mas a nossa verdadeira luta não é contra a carne nem o sangue, nem contra o nosso semelhante. Nossa briga é contra eles. Contra eles que nós temos que lutar. Hoje nas regiões celestiais, porque nós estamos na prisão do corpo. Não temos como lutar de igual para igual na carne, apenas no espiritual. No espiritual você é forte. Mas chegará o dia que Yahweh nos revestirá de um novo corpo. E esse novo corpo vai entrar em confronto com eles de igual para igual. Então, toda vez que você falar de povo eleito, de 144 mil, eles vão se morder entre eles. Eles vão sempre rebater essa questão de povo eleito, de povo escolhido. Mas eles mesmos querem estar no lugar. Eles e os híbridos que eles estão fazendo em escala industrial para nos substituir nessa terra. Como se eles fossem nos substituir como povo iluminado e eleito. Então, voltando aqui mais uma vez ao assunto. Os íberos eram o povo iluminado ou eleito, habitantes da terra iluminada ou Luxitânia. O seu culto era o solar dos Tuatá de Danã. Os Tuatá de Danã são os filhos de Dan. Eles dizem que é o filho da deusa Dana, mas não é que é os filhos da deusa Dana, é que a deusa pegou para si os filhos de Dan, né? Se você puder estudar sobre os Tuatá de Danã, que é justamente a linhagem da tribo de Dan se misturando com Astarote, com os arcturianos ou arianos e construindo aí o povo iluminado eleito no sangue do graal deles, né? O seu culto era o solar dos Tuatá de Danã e em oposição ao lunar dos Rifbogs, ou seja, loja branca e loja negra. O culto solar de Mitra e o culto lunar da deusa da lua, da deusa da escuridão. Mas onde existe
um culto solar. Ele se acasala por complementariedade sinergética com o oposto lunar. Embora o culto solar e o lunar, que é a loja negra e a loja branca, briguem entre si, o casamento entre eles, que é o equilíbrio que Lúcifer busca, vai gerar o filho mágico que vai trazer o antimessias. Continuando, sendo essa nossa península a cabeça de Tibes da Europa, não será de se estranhar que por caldeações e conjurações cósmicas esteja regida pelo signo do Sagitário. Este é o signo de fogo, domicílio da exaltação de Júpiter. Vocês lembram do filme A Exaltação de Júpiter ou A Ascensão de Júpiter? Seu regente ortodoxo é do próprio planeta Terra, seu senhor iniciático oculto. Sagitário, criatura mitológica meio homem, meio cavalo, que com seu arco arremessa flechas de fogo ao infinito. É bem o símbolo da grande caminhada das grandes conquistas espirituais, simbolizando o rei guerreiro, né, o deus da guerra, né, o conquistador, que na carta do tarô é o imperador, o qual, pessoalmente, é também o meu signo, diz o autor, né? É também o meu signo natal. O autor está dizendo, porque mais uma vez eu repito, esse tipo de livro o seu vizinho ali da esquina não lê, né? Esses livros são escritos para eles compartilharem de iniciado para iniciado. É também o meu signo natal, sendo o ascendente e descendente Leão-Escorpião, ou seja, deixando nas entrelinhas para o outro que está iniciando ou já é iniciado entender que ele também é uma semente das estrelas, da constelação de Leão-Escorpião. A taça e a távola possuem fundamento oculto comum, porque ao invés do que se julga comumente, o graal não é um simples recipiente sagrado. Antes, uma trindade mística e mágica, universal. Exatamente como Iarro Pai, o espírito de Arron e Yahushua Filho. Se os pagãos imitam esse tipo de família sagrada, amados, é porque dentro do nosso reflexo das coisas do mundo e do reino de Arron, a nossa família dentro da nossa casa também reflete a família de Arron, ok? A imagem de família, ela é uma imagem que veio do Criador, a não ser que você seja capaz de negar que a estrutura familiar, ela não venha de Arron. E os pagãos, ou os anjos caídos, sabendo disso, quiseram criar, junto com Terron, que não tem nenhuma família, a sua própria família corrompida. Uma imitação, uma sombra das coisas verdadeiras. De forma distorcida, claro. O graal não é um simples recipiente sagrado, mas uma trindade mística e mágica universal. Ele é o graal taça, como representação do quinto reino espiritual, ou do quinto império, né? Lembra do quinto império? Ou do Espírito Santo, Melquiresha, que é o Espírito Santo do caos. O mundo angélico logo acima do hominal, assinalado no menino Messias ou sebástico, ideoplasmado no futuro quinto império lusitano, quando rezam as profecias, a parúzia ou segundo advento, instituir-se-á sobre a terra, dando a origem à concórdia universal dos povos. Ele é o grau livro, ou seja, antes de entrar no grau livro, ou seja, esse aí, amados, é a imitação do Salvador. Assim como Yahushua veio a primeira vez e vai ter o seu segundo advento, o Cristo cósmico dele já veio a primeira vez nas épocas atlantes
e vai vir uma segunda vez, agora, para fazer a concórdia universal dos povos. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, como eu já disse lá, Maitreya, o cavaleiro da paz mundial, da falsa paz mundial. E ele é o Graal livro, por conter inteiramente a sabedoria das idades, cujas páginas são a memória da natureza e do livro universal, ou melhor, a sabedoria das idades, cujas páginas são a memória da natureza e do universo. E é o Graal Pedra, né? A pedra filosofal, a famosa pedra filosofal. O Ara, o altar da filosofia operativa, por via da qual se opera a transformação universal. E é a vida-energia em vida-consciência, estando representado na arturiana távola redonda, designativa do próprio globo terrestre, encadeado pelo círculo zodiacal. Em tenda zodiacal, você pode perceber que Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, que eram 12, seria talvez uma imitação das 12 tribos de Israel? Por que será que eles se intitulam os Iluminados e os Eleitos? Teria alguma relação com um povo que também é intitulado de Iluminado e Eleito dentre os seus rivais? Seria uma imitação? Seria os mesmos seres? Ou seria, assim, um despeito e uma inveja que fizeram com que eles, que foram tão perseguidos, né? Se você vai ler todos esses livros relacionados aí com os feéricos, os elfos, os sátiros e toda essa geração desses povos de outros mundos que geraram seres híbridos não humanos de todo tipo que você pode imaginar, né? Onde eles acusam a Igreja Católica de eliminar eles de forma cruel, né? Porque eles eram um povo muito bonzinho, eles nem faziam sacrifício de pessoas nem nada, eles nem sacrificavam crianças ao Deus do Fogo nem nada, né? Eles nem faziam diversas orgias e maldades nem nada, era um povo pacífico que só gostava de estar no meio da natureza. E os católicos foram lá, os padres, bispos, papas católicos foram lá e com a Inquisição e trucidaram eles da terra, expulsaram, mataram de forma cruel, sendo que poucos sabem que os líderes da Igreja Católica eram um outro povo que não tinha nada a ver com o Criador, nada a ver com os hebreus, nada a ver com a religião, se é que pode se chamar assim, de toda aquela crença dos nazarenos que creram em Yahushua. Não, a alta cúpula da Igreja Católica ela é totalmente não humana. São um povo que também é de fora, de outros mundos, e que se fazem passar hoje por sacrossantos, que são os homocapenses. Em outro vídeo exclusivo, nós vamos falar dos homocapenses, que são os antigos magos negros de Atlantis, que se fazem hoje de loja negra, servos de dragões e reptilianos, e que trabalham para trazer o caos, e através do caos a ordem vir. Ou seja, todos têm o mesmo sangue draconiano nas veias, mas uns se acham mais puros que outros. E enquanto isso, nós que somos de Yahushua, estamos brigando entre si por causa de vis coisas, vis pontos de vista. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o nosso semelhante, não é contra nossos irmãos. É contra essas criaturas que também trabalham com magia nas regiões celestiais para manter o controle das nossas emoções, das nossas mentes e nos fazer guerrear entre nós. É com eles a nossa guerra.
Em outro vídeo específico, eu estarei falando para vocês sobre os Homo capenses e as suas origens e como eles chegaram hoje à cúpula do papado de Roma e do cristianismo católico. Continuando, o grau é a pedra, o grau pedra, aro ou altar da filosofia operativa por via da qual se opera a transformação universal. É a vida e energia em vida-consciência, estando representado na arturiana tábua redonda, designativa do próprio globo terrestre encadeado pelo círculo zodiacal, ou seja, a ara do Sol no meio, o Sol negro, e os 12 signos do zodíaco em volta do globo, né? É essa que é a representação de Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, o Sol e os 12 signos do zodíaco, que são 12 principados, né? Que imitam aí as 12 tribos de Israel, ou de Achurum. Dessarte temos assinalada a trindade cósmica, o Sol, a Lua, a Terra, assessorada por Júpiter, Hermes, Mercúrio e Saturno, que é nada mais nada menos que Maitreya, Metatron, Lúcifer, no caso, né, Lúcifer Metatron, que ele hoje assume esse nome de Metatron na Cabala, Hermes, Mercúrio, que é Mitra, e Saturno, que é Samyasa, né? Mitra é o Azazel, Samyasa é o Dajjal. Ou Saturno, indo reverter na sigla iniciática JHS, que os católicos usam muito, né? JHS. Inclusive invadiram as terras dos índios hebreus com as hastes desta bandeira de IHS ou JHS, que nada mais é do que Júpiter, Hermes e Saturno. A taça sagrada é a causa, o Espírito Santo em sua expressão de Mãe Divina, atuando pelo Sacrossanto Filho que faz girar a mesa redonda ou távola do mundo, ou seja, a Melquirecha, Espírito do Espírito Santo do Caos, a Sofia do Caos, Sofia da Morte, como Mãe Divina atuando pelo Sacrossanto Filho, que é o Mitra, que faz girar a mesa redonda ou távola do mundo, que é esse círculo zodiacal do Ouroboros, de círculos e eras, que está dividida pelos signos do zodíaco, né? Era de peixes, era de aquário, era de touros, era de Áries. Então, faz girar esse círculo do Ouroboros. Conta a lenda que o rei Arthur, só para deixar claro, tá? Eles têm um tempo para fazer essa roda girar. Vai chegar um momento que uma pedra, sem ter sido esculpida por mãos humanas, vai quebrar essa pedra, esse círculo de repetição, né? Uma pedra que vai vir de Sião e vai quebrar esse círculo, tá? Esse círculo não é eterno, não, porque Yahweh não dorme e Yahweh ainda é soberano sobre a face da terra. E eu creio nele, acredito nele, e a minha fé está nele. A minha fé não está em Terron, nem em Sofia da Morte. A minha fé está em Yahweh. Posto todas as minhas fichas nele, né? Inclusive a Escritura diz que ele range os dentes, os inimigos rangem os dentes contra os justos. Mas Yahweh lá de cima se rirá deles, porque vê que vem chegando seu dia. Eu acredito na justiça de Yahweh. Yahweh, justiça nossa. Conta a lenda que o rei Arthur, anagramaticamente Rutra, Shukra, ou o designativo de Vênus, como já vimos em outros vídeos, Vênus é o planeta de Lúcifer. Planeta este que é o do Caprino ou Kumara. Caprino ou Kumara, vai vendo. Kumara Venusto, como detentor da sabedoria divina, porque ele se juntou com a sabedoria da morte. Ele quis o conhecimento da sabedoria da morte e se juntou com ela. Ela se tornou a dama Vênus e ele se tornou aí um dragão.
E os 12 távolas se sentavam a essa mesa redonda, no qual estava escrito o zodíaco sagrado nas cores e símbolos tradicionais, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, para contarem entre eles os seus feitos de cavalaria e discutirem a maneira como poderiam obter êxito na quest ou demanda do Santo Graal. Isto é, como conseguiriam alcançar a realização espiritual por via ativa, por iniciação kshatriya ou cavaleiresca, a via do dragão, né? Mais uma vez, confirmando, como eu disse acima, que lhes impunha um único herdeiro da sabedoria antiga, Merlin, o druida, que era, filho de um súcubo. Merlin era filho de um súcubo, com uma humana. O druida. A mesa lendária era de cor azul índigo, com um diâmetro de 2,80 metros, sendo sustentada por 4 pés, vermelho fogo, cada um deles ostentando uma figura de um animal alegórico, um dragão alado, simbolizando o ar, uma fênix, simbolizando o fogo, um delfim alado, simbolizando água, e para quem não sabe o que é um delfim alado, simboliza o golfinho, né, elemento água, e um cavalo alado, simbolizando o elemento terra. Estava dividido em 12 segmentos com raios dourados. No centro da távola, no lugar do sol, dispunha-se um cálice de ouro, coberto por um véu transparente, o véu de Ísis, né? O qual era a representação do São Vaicel, como quest dos seus esforços e virtudes. Mas o enigma da távola redonda vai mais longe ainda. Não havia uma, mas 3 mesas concentradas numa única, simbolizando a qualidade espiritual, psíquica e física da távola. Uma teria vindo de Sírios, através dos Kumaras de Vênus, olha aí, os Kumaras de Vênus, e trazida para a Terra. Os Kumaras de Vênus, e trazida para a Terra por Sanat Kumara, que se você ler em anagrama, Sanat quer dizer Satã, né? O Satã Kumara, Sanat Kumara, que tanto vale por Preste João ou Melquisedeque. E aqui vou deixar bem frisado para vocês que esse Melquisedeque não é o verdadeiro, esse aqui é Saturno, o mesmíssimo rei e senhor do mundo, ok? O seu nome não é Melquisedeque, é Sanat Kumara. E esse Sanat Kumara é Metatron. Metatron é Lúcifer, querendo se passar pelo Criador, usando o título Melquisedeque, assim como foi escrito, que ele sentaria no templo de Arro, querendo parecer Arro. Sendo que o Melquisedeque, imagem de Arro, ele não veio de Vênus, e muito menos se chama Sanat Kumara. Esse daqui, amados, esse aqui é o rei de 2 faces, que é Metatron, um pseudônimo de Lúcifer que se divide com 2 faces, que é Mitra e Mitra Azazel e Samiasa, que simboliza o anticristo, né, a face da escuridão, ok? Ele está no mundo subterrâneo, no centro da Terra, mas na parte dos inframundos, sentado como um Papai Noel, um cajado igual daquele que o Papa usa, vestido como rei, imitando 24 anciões ao redor de seu trono, né? Olha, da onde que ele tirou isso? Da cabeça dele? Ou será que ele queria imitar alguma coisa que ele já tinha visto? Vamos raciocinar, vamos pensar, né? Que o verdadeiro Melquisedeque, ele é rei de Salém. E não rei de Arturiano, e não um rei arturiano, e muito menos se chama Sanat Kumara. Porque o verdadeiro nome que ele passa para os seus iniciados é Sanat Kumara. Ele não é de Vênus, é de Salém.
Então existe uma diferença muito grande, mas é incrível como Lúcifer pegou um título que, se não fosse relacionado ao Criador, ele por acaso ia querer se passar por algo menos do que o Criador? E se Melquisedeque não fosse um título dado ao Criador de Rei de Justiça, ou Rei Justo, ou Rei Juiz, por que ele teria tomado esse título para ele? Né? Vamos pensar, né? Vamos raciocinar. Então esse é o tal Rei do mundo inferior, Rei do mundo subterrâneo, dos inframundos, o quinto senhor, né? No caso, Maitreya é o avatar do quinto senhor do quinto império. O aspecto tríplice do Santo Graal é a tríplice expressão da tábua redonda. Levam-me. O aspecto tríplice do Santo Graal e a tríplice expressão da tábua redonda levam-me a uma oitava coisa, que Merlin comunicava por instrução oral aos cavaleiros da Ordem da Tábua Redonda, nada tendo a ver com a contemporânea neoteosofista, usurpando esse mesmo nome. De maneira a realizar em si a suprema demanda e a consequente realização verdadeira, não já o Graal objeto, mas o Graal vivo, o Graal consciência, o que se prende ao culto do Sagrado Coração de Cristo, Maria. O Logos Uno Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, contém-se dormente ou latente na unidade do coração místico, cuja missão é ser tornado patente pela ação interna e externa do templário, de maneira que o tríplice graal de sua demanda é tão só símbolo da realidade interior, pois ele, como graal taça, é o receptáculo do Pai, do vinho, o sangue, como graal taça, é o receptáculo do Pai, do vinho ou sangue de Deus feito homem. Como graal livro do Filho, do amor sabedoria desvelado à humanidade, e como graal pedra ou ara do Espírito Santo, a hóstia ou pão da redenção que é o sal da terra, e logo quem redime os pecados humanos cometidos por ignorância ou fraqueza, mas que o graal consciência leva a superar pela união final a ele. Na maior de todas as demandas, na maior de todas as aventuras, a procura de si mesmo. A procura de si mesmo é um tema muito bem falado dentro da psicologia junguiana, né? Inclusive, Jung foi um dos iniciados ocultistas que esteve dentro dos inframundos e com certeza trouxe ensinamentos para este mundo, assim como muitos outros, como Helena Blavatsky e Aleister Crowley, por exemplo. Tal como a epopeia da Távola Redonda conta com 12 personagens principais em torno de toda a sua trama, mais que rocambolesca, como é a própria toda a narrativa aventuresca alegórica ou simbólica, essas mesmas, cada uma ligada a um signo do zodíaco. Igualmente, o coração divide-se em 12 segmentos, pétalas ou raios, tendo cada uma a ver com uma das figuras da grande aventura, as quais disponho da seguinte maneira.
Agora vocês vão ouvir aqui de mim o que o autor fala a respeito dos personagens do clássico Rei Arthur e quem são os Cavaleiros da Távola Redonda. Galvão é o signo do Carneiro, ou Áries. Roldão é o Touro. Galaás é Gêmeos. Morgana é Câncer. Arthur, claro, é o Leão, né? O Rei Leão, vocês lembram do Rei Leão? Lá o vídeo dos Reis Leões. Então, Percival, o signo de Virgem. Vivienne, Balança ou Libra. Mordred, Escorpião. Lancelot é o Sagitário. Merlin, o Capricórnio. Hector, Aquário. E Guinevere, a esposa de Arthur, é o signo de Peixes. O mito antes teúrgico que mágico do Rei Arthur Pendragon, dos 12 Cavaleiros da Távola Redonda, inclusive Pendragon quer dizer Reis Dragões, tá? Ou seja, ele é a serpente com cara de leão, né? Porque ele é metade leão, metade serpente. Então, Pendragon quer dizer Reis Dragões. Então, só por aí, pelo sobrenome do Rei Arthur, você entende que esse conto não se trata de um conto deste mundo. O Rei Arthur Pendragon, dos 12 Cavaleiros da Távola Redonda, 2 dos quais, Tristão e Roldão, teriam sido portugueses, olha isso. E do Santo Graal toma forma literária no século XIII, com a atividade poética de Cheriton de Troyes, e séculos mais tarde será imortalizado por Richard Wagner ao compor as suas óperas magistrais, Lohengrin e Percival. Então, queridos, esse é só um pedaço, na verdade, um capítulo do livro que eu compartilhei com vocês, chamado A História Oculta de Portugal, Mistérios do Rei do Mundo, de Vítor Manuel Adrião. E esse livro conta a verdadeira história oculta sobre Portugal. Uma história que vai de uma linhagem de sangue desde a antiga Europa, bretões, né, a Bretanha, Península Ibérica, e toda a raiz da semente da serpente que apareceu ali, né, quando a tribo de Dan se juntou com a semente dos arianos e que viviam naquela região do norte, né, do Polo Norte, que é o Centro-Norte, que foi aonde o povo hiperbóreo construiu as suas cidades e as suas civilizações e trouxe para a terra o seu povo que se misturou com a semente humana. Um dos povos que se misturaram com a semente humana. E aí na parte de trás desse livro de Vítor Manuel Adrião, História Oculta de Portugal, ele diz o seguinte: este livro trata da parte não divulgada, muito menos discutida, da história de Portugal. Isso significa dizer, amados, que o seu vizinho ali da esquina, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, de faculdade, né? Pessoas da sua família que não se interessam em saber o que acontece no mundo e nem pelo Criador, mesmo que eles sejam do sistema religioso, nunca pegaram um livro desse para ler, porque ele não foi feito para as grandes massas, ele não foi feito para o povão, ele não foi feito para o José ali da padaria da esquina ler, nem para o Manuel da padaria da esquina ler.
Ele foi feito para os iniciados, foi feito para quem está caminhando nessa senda ocultista de irmão maçom, de irmão ocultista de fraternidade. Esses livros são escritos para eles lerem entre eles, não é para a grande massa. Então, o autor diz o seguinte: esse livro discute a parte não divulgada e muito menos discutida da história de Portugal, o lado oculto e simbólico do povo português. O autor, historiador e filósofo fez exaustivas investigações sobre as diversas ordens iniciáticas que se instalaram nesse país, conjetando-as com as versões oficiais, além das interpretações da mitologia, do misticismo, enfim, das doutrinas religiosas que influenciaram a Península Ibérica. Profundo e instigador, nada foi esquecido nessa história oculta de Portugal. Além do estudo sobre o simbolismo desvelado com minúcia por Vítor Manuel Adrião, alguns personagens famosos também receberam atenção especial. Detalhes sobre a vida mística de Fernando Pessoa, Rudolf Steiner e até mesmo Aleister Crowley foram citados com o intuito de demonstrar o intercâmbio existente entre eles e o estudo da espiritualidade portuguesa. Porque a espiritualidade portuguesa ela está diretamente ligada com os seus ancestrais das estrelas. Então, é isso. Essa primeira parte eu encerro aqui. Nós temos muito mais coisas para falar e para mostrar. Essa série ela vai ter vários vídeos conforme eu for tendo tempo. Eu vou preparando os vídeos com os materiais que eu tenho e com o discernimento que o Espírito de Arro me deu sobre esses assuntos, Sabendo filtrar cada informação e pedindo a Yarro respostas, orando no meu secreto e pegando também as bases da escritura para isso. Então, meus queridos, até o próximo tópico. Vamos dar continuidade aos vídeos e nós vamos continuar falando sobre esse Graal, onde nós vamos estar colocando aí para vocês, nessa série dos mistérios do pão e do vinho, o Graal de Lúcifer, que é Terron, o ventre dos demônios e dos híbridos e da semente da serpente, e o Graal de Yahushua, que é o vaso de barro, e nós como ouro dentro dos vasos de barro. Tá bom? A gente vai destrinchar isso com muita sabedoria pela benevolência de Arro. E vou estar preparando tudo direitinho para vocês, conforme eu vou tendo tempo. E eu estarei divulgando e soltando os vídeos. Ok? Fiquem aí com a continuação. E até o próximo vídeo. O Rei Arthur é um personagem literário da cultura medieval britânica. E não é de hoje que suas lendas são contadas. Ainda que não haja provas históricas de que tenha existido, a figura de Arthur inspirou filmes, videogames, livros, animações para o cinema e animes. Sim, quem aí que tem mais de 30 anos não lembra do anime do Rei Arthur que passava na TV aqui no Brasil? Pois é, meus amigos, hoje no Herói das Antigas você vai recordar comigo de Rei Arthur e a Espada Mágica, um anime que deixou saudade aqui na TV brasileira. Antes de eu começar a falar a história do anime, vamos situar um pouco aqui e recordar do que seria a história do Rei Arthur. As histórias do Rei Arthur são situadas no momento em que os bretões dominavam a Grã-Bretanha nos séculos 5 e 6. Os bretões eram os celtas que haviam adotado o costume dos romanos quando estes habitavam a ilha. Além de terem que enfrentar um inimigo externo, os saxões, o povo bretão lutava entre si para formar alianças. Os relatos do Rei Arthur, também chamado de ciclo arturiano, têm como pano de fundo a Alta Idade Média, quando a Bretanha estava sendo cristianizada. Por isso convive as crenças pagãs e a magia com as celebrações dos próprios cristãos. Assim, existem referências a magos como Merlin e sacerdotisas como Viviane e Morgana, tanto quanto igrejas, mosteiros e sacerdotes católicos. E em um belo dia de 9 de setembro de 1979, a Toei Animation exibia Rei Arthur, um anime Rei Arthur que no original se chama Entaku no Kishimonogatari Moeru Arthur, foi baseado nas lendas populares do Cavaleiro da Tábula Redonda.
Quase todos os personagens clássicos dessa história surgem nesse anime. O mesmo teve sua exibição original entre 9 de setembro de 1979 e 3 de março de 1980, totalizando 52 episódios que foram ao ar na TV Fuji. Bom, a história de Rei Arthur começa quando o invejoso rei Levick se unindo com a feiticeira Medessa para planejar a morte do rei de Camelot, chamado Uther. Após um ataque surpresa que culmina com a morte de Uther e da rainha, esta que entrega o filho Arthur de 4 anos de idade ao mago Merlin, que desaparece, levando todos a pensar que a família real morreu. Após 12 anos, quando Levick está prestes a ser coroado rei de Camelot, o padre diz que recebeu uma mensagem de Deus com o anúncio de que o verdadeiro rei de Camelot seria aquele que conseguisse tirar a espada Excalibur presa em uma bigorna. Após vários cavaleiros fortes fracassarem no teste, um garoto que estava ali assistindo a cerimônia e fazendo um deboche vendo as pessoas fracassarem ao tentar arrancar Excalibur, foi chamado despretensiosamente, em partes. Ele foi ameaçado. Ou ele tenta tirar essa espada ou ele morreria ali mesmo devido ao seu deboche. Mas para a surpresa de todos, o franzino rapaz conseguiu tirar a espada, sendo seguida revelado que seu nome era Arthur, o filho desaparecido de Uther. E empunhando a espada Excalibur em sua mão, Arthur é nomeado o rei de Camelot. Na história, Arthur não estava sozinho. Entre eles existiam outros cavaleiros que se uniram a Arthur para sempre ajudá-lo. Dentre eles destaca-se os nomes como de Tristan, montando seu cavalo Júpiter e manuseando seu arco com flechas com garras de dragão nas pontas. Lancelot, montado em seu cavalo Poseidon e empunhando a sua arma especial do Olho do Dragão, capaz de acabar com qualquer escuridão. Além de Percival e Kay. O interessante é que esse anime teve 2 temporadas. Os vilões da primeira fase do desenho são o Rei Levick e a Bruxa Morgana. Já na segunda temporada, Arthur resolve viajar pelo seu reino para conhecê-lo um pouco melhor, assumindo quando necessário a identidade de o Príncipe do Cavalo Branco. E assim ele arrumava um posto meio que de super-herói. Ele tinha sua identidade secreta e toda vez que o perigo aparecia, ele sumia com o seu cavalo e aparecia vestido como o Rei Arthur, no caso, o Príncipe do Cavalo Branco, e salvava o dia. Em suas viagens, Arthur convive de perto com os problemas que afligem seu povo e ao mesmo tempo tenta solucioná-los. O vilão principal dessa fase é o Rei Viking, que na verdade é Levick, que todos acreditavam estar morto. Infelizmente, essa última temporada foi exibida de forma incompleta no Brasil, nunca tendo seus últimos episódios transmitidos por aqui. É uma pena, pois o anime era de uma ótima qualidade e a história nos deixava sempre no aguardo de um próximo episódio. Bom, a direção do anime ficou a cargo da lenda Masayuki Akiri, responsável por outros grandes clássicos como Getter Robot G, Galaxy Express 999, Cyborg 009, entre outros. Enquanto a excelente trilha sonora foi composta por Shunsuke Kikuchi, que foi interpretada pela lenda das músicas de Tokusatsu Isao Sasaki. Dá uma conferida. Aqui no Brasil, o desenho estreou em 1981 na TVS e na Rede Record. Já na década de 1990, o anime foi ao ar pela extinta TV Corcovado no canal 9 do Rio de Janeiro. Dos 52 episódios, somente 30 primeiros foram transmitidos pelo Brasil, com a música de abertura composta por nada mais nada menos do que Mário Lúcio de Freitas, um grande responsável por temas nacionais de desenhos que grudaram na nossa cabeça até hoje. Então é isso aí, pessoal. Hoje recordamos do clássico Rei Arthur,
a lenda de Arthur, Excalibur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, e uma narrativa no formato anime que, mesmo não sendo exibida por completo aqui, ainda está na lembrança de muita gente. E obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu sou o Jota e você conferiu mais um Heróis das Antigas, onde recordar é se divertir. Este calendário é também astrológico e se identifica com a Jerusalém Celeste do Apocalipse, que é uma imagem da Terra Prometida descida dos céus, seja como revelação ou como fator cósmico. Na perfeita unidade espaço-temporal, trazendo novas fórmulas para um convívio socioconjugal perfeito e profundo, renovando as instituições esvaziadas pelo final do velho ciclo. Tem sido demonstrado que o Brasil expressa uma raça raiz em organização, e suas capitais mudam de região a cada 200 anos para formar novas estruturas sociais. Isto corresponde a uma visão local do chamado itinerário de Io eubiótico, dentro da própria nação do arco-íris, o Brás-Io, ou o caminho da unidade pelo fogo. A letra Φ grega resume estas letras solilunares que expressam a contínua alternância das polaridades no universo. Afinal, também é preciso equilibrar a demografia do país, e isto sempre representa uma oportunidade para gerar novas culturas e obras sociais. A obra eubiótica ou da teosofia brasileira tem notavelmente acompanhado as dinâmicas do nosso país, enriquecendo e exaltando as regiões historicamente integradas através das sucessivas capitais federativas, por ser esta uma das funções históricas dos sistemas geográficos de evolução, compor um arco-íris universalista em torno e em favor das grandes capitais nacionais, para que todo o poder central resulte, enfim, como num cristal capaz de iluminar a tudo e a todos. O objetivo é, pois, tratar da cultura do arco-íris, tal como nas 7 artes liberais dos renascentistas, comum nas instituições solares da antiguidade. Pois esta é a premissa sagrada do Império Solar ensinada pelos mestres ários nos albores da raça, da busca pela cultura da paz em nome da paz da cultura. Por isto, atualmente a capital federal se interioriza, numa cidade em forma de pássaro ou de avião, Brasília, para simbolizar o elemento da nova era, além de ter como lema aos ventos que virão, ficando ademais sujeita a um forte contexto agartino, evocando as aristocráticas energias das estepes e das savanas centrais dos continentes. Integra este processo criador a ida dos iniciados para estas regiões centrais, a fim de depurar o poder político com a energia sinárquica unificadora e constituir a força peculiar das nações solares. E assim prosseguirá esta jornada agartina da nova nação, através de centros históricos sagrados,
seguindo na sequência no rumo da Grande Floresta até a sua culminação final no Grande Sul, naquele paralelo 30 que é berço da Shambhala meridional, a fim de dar nascimento à Nova Albion, a Terra da Luz, como nova Sweta-Dwipa do simbólico continente branco das origens na Índia. E aqui vale lembrar das profecias hindus sobre o último Avatar, o guerreiro sagrado Kalki, que virá de Shambhala, imagem que se identifica às do Logos do Apocalipse.